Às vezes ele nos acompanha, porque dá um resultado diferente daquilo que a gente esperava. Então a gente sempre que pede qualquer tipo de exame tem que pensar em algumas situações. Primeiro, você vai pedir o hemograma, você vai pedir o exame, você vai eventualmente ver o que precisa, quais são as possibilidades de resultado. Primeiro, você vai pedir exame porque tem que ter alguma indicação. O indivíduo tem uma anemia ou tem uma suspeita de anemia no caso do hemograma. Lembrar que todo exame tem uma sensibilidade e especificidade. Não existe nenhum exame que tenha 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Quanto maior a sensibilidade, menor a especificidade de uma maneira geral. Exemplo. Um exemplo bem legal. Doador de sangue. Um doador de sangue, vocês sabem que são obrigatórios testes. São realizados no sangue desse indivíduo para que esse sangue não possa vir a causar doença no paciente. Então, está feito sorologia para HIV. Agora, a partir de janeiro do ano passado, são obrigatórios testes chamados NATs, testes de ácido nucleico, que são mais específicos. Mas, antes era feito só pesquisa de anticorpo anti-HIV 1 e 2, que tem uma sensibilidade muito boa, 99 ponto não sei o que por cento. Só que, nesses doadores, a maioria dos testes positivos são falsos positivos na população sanguínea. Mas você imagina, você dá o sangue daqui. São falsos positivos. Até você provar que é falso positivo, não é um problema. Certo? Já, por exemplo, se eu pegar o indivíduo que tem uma suspeita, que tem uma doença, como monelise, com infecção oportunista, etc., linfoma, não sei o que, tem alta suspeita, usador de droga, injetável, não sei o que. Se eu fizer o teste e ele der positivo, ele é, claro que eu tenho que fazer o teste confirmatório, mas ele é praticamente diagnóstico. Então isso é especificidade do teste. Nem sempre que você tenha teste. O que é acurácia? Acurácia, então, acurácia seria aquele teste que se deu positivo, tem a doença. Se deu negativo, não tem a doença. Isso é acurácia. Os verdadeiros positivos que têm a doença e os verdadeiros negativos que não têm a doença. Então é importante ter uma noção. Outra coisa importante é metodologia, não tanto para o hemograma, que hoje em dia praticamente, apesar que os aparelhos diferem, os mais modernos, mais sofisticados, talvez são melhores, mas de uma maneira geral, exame complementar. Por exemplo, o marcador tumoral, vocês já tiveram. Então, o marcador tumoral, às vezes, para acompanhamento do vírus é importante. Mas você tem que ver o método que foi utilizado. O mesmo exame pode fazer por metodologias diferentes. E não é só comparar o número. Então, alfa-fetoproteína, quimiluminescência normal é até 8 para alguns laboratórios, outros é até 13. Então, não é só comparar o número. Você tem que ver a metodologia que foi utilizada para aquele exame para você poder ver. Senão, você vai comparar coisas diferentes. Então, o método foi diferente, mas você vai comparar método diferente. Outra coisa importante é a competência profissional e responsabilidade, não só de vocês, de todo mundo, gente. Então, por isso que eu sou meio maluco, né? Porque, por no meus protótipos dos meus netos, eu ficava lá. Eu ponho lá, hemograma. Qual o laboratório que eu vejo? O AP, linfoma, não sei o quê. Por quê? Porque os laboratórios muito ruins. Isso é um laboratório
for ruim, não bater com o que eu estou pensando, tem que fazer um laboratório melhor, para um resultado confiável. Uma coisa exame radiológico. Eu coloco qual é o radiologista que deu lá. Porque aí não se confia mais, não se confia menos. Então, é importante. Então, gente, não infrequentemente, e até recentemente, eu peguei um caso, antigamente era muito mais, então pegar hemograma, feito aí nas redondezas, e vinha lá, anemia, hemoglobina de 5, plaqueta, antigamente nem contagem de plaqueta vinha, né? Dizia assim, plaquetas normais, aumentadas, diminuídas. De tanto obrigado, é que começaram a fazer. Tinha laboratório, gente, que você acredita, que punha plaqueta diminuída. E naquela época, os convênios, então, se só hemograma, eles pagavam hemograma, e contagem de plaqueta, eles pagavam a parte. Então, eles colocavam plaqueta diminuída para você pedir de novo a contagem de plaqueta. Mas, porra, diminuída é 149 e é 10 mil. Uma pequena diferença, né? Então, o que acontecia? Vinha do exame do interior lá com hemoglobina de 5, 10 mil leucócitos, 70% de linfócito. Já sentia uma perna, porque provavelmente esses linfócitos não eram linfócitos, era blasta. Isso. Então, não tem problema, ninguém sabe tudo, gente. Eu não sei o que é essa célula aqui, então vamos, antes do resultado, vamos levar para alguém que sabe ver, né? Não soltar o resultado. Então, isso que eu quero dizer, nós temos que confiar na equipe que nós estamos trabalhando, no laboratório que nós estamos trabalhando. Felizmente, agora lá no regional, agora a gente tem um laboratório legal da parte de hemato. A Mariana é extremamente interessada, estamos procurando melhorar lá, porque isso é imprescindível. Erro laboratorial. Lembrar que também existe erro, que faz tudo certinho, e de repente, erro de digitação, não sei o que, lá no regional não dá, porque é um método chip lá, que faz, não sei como é que chama, nem sei o nome do método, não é digitado. O resultado que sai já é transcrito sem margem de erro de digitação. Mas nos laboratórios que a gente pega aqui, não incomumente a gente pega erros absurdos de digitação. E lá para o bioquímico vai um monte de exame, mas sempre acaba não conferindo de maneira adequada. Valores de referência, aquilo que eu acabei de falar no programa. Se pegarem cada laboratório, vocês vão ver, o valor de referência é diferente de um laboratório para o outro, e nos livros também. E claro que você tem que interpretar o resultado. Isso não vai interpretar. Às vezes você pega o resultado do exame e te atrapalha. Exemplo típico. Eu nunca sei se eu peço ou não peço. Porque o cara está com a plaqueta baixa. Eu fui, né? Mas eu faço fã. Daí eu sei que 10 a 15% das mulheres lá não tem nada. Daí qual é a relação do fã positivo com plaqueta baixa? Não sei. Então é um exemplo. Vocês já viram? Então sempre alterar. Vou detalhar isso aqui. Então vamos começar com o hemograma. 43 anos feminino. Vamos interpretar aqui. Tem anemia essa paciente? Não. Um pouco, né? 4 e 6 de hemoglobina, 13 de hematócrito. Que tipo de anemia? PCM acima de 100, a anemia macrocítica. Anemia grave, certo? Essa anemia é grave. Então, anemia macrocítica grave. Grave vai por minha conta, mas grave. 22.120 leucócitos. O que tem? Leucocitose. Às custas de quê? Bastonetas, perfeito.
Aqui os bastões, eu esqueci de falar para você, né? Eu prefiro, em vez de interpretar o percentual, o número absoluto. Geralmente, quando tem desvio à esquerda, temos que comentar o que é o desvio à esquerda, o normal de bastões é de 500 a 700 no número. Grave isso que é bem legal. Então, você tem 2.654, tem aumento de bastões, desvio para a esquerda. Já comentamos, vamos interpretar então, eu comento o que é dizer. O que mais que tem? Bom, então tem aumento de bastões, que justifica parte da leucospase. O que mais que tem? Onde está o linfo? Linfopenia relativa. Veja, tem 10%, né? Aqui é 25, 30. Mas veja, o número absoluto está aqui normal. Aqui tem de 500 a 400, a 4.000 linfócitos, número absoluto. Então veja que deu 2, apesar de ter só 10%, ele em números absolutos não tem linfopenia. Então se você for descrever esse hemograma, você pode fazer linfopenia relativa. Relativa, não absoluta. Tá? Entenderam? Tá. O que mais tem? Eosinofilia, perfeito. Eosinofilia. O normal, normalmente é até 500 eosinófilos. Tem 3.000 e pouco. Então nós já temos dois tipos de leucócitos que estão aumentados. Eosinófilos e bastões, que em última análise vai aumentar o número de neutrófilos também. Tem uma neutrofilia. O que mais que tem? Blastos, 23%. Eritroblastos. Vejam, gente, que eritroblasto e blasto normalmente não tem no sangue periférico. Esse aqui é hemograma. Então, tem célula, além de quantitativa, diminuída aqui, aumentada aqui, tem alteração qualitativa. Tem blasto, que normalmente não tem eritroblasto, que normalmente não tem no sangue periférico. Tá? O que mais tem? E ó, 14.000 plaquetas. Certo? 14.000 plaquetas. Então vejam, quer dizer, eu tenho alteração nas 3 linhagens. Qual é a pergunta? Não, pancitopenia, aqui eu diria que tem bicitopenia, porque eu gosto aumentado. Entendeu? Pancitopenia é quando você tem as 3 linhagens diminuídas. Então você tem anemia, leucopenia e plaquetopenia. Aqui tem bicitopenia, tem anemia e tem plaquetopenia, mas leucócitos estão aumentadas. Qual é o diagnóstico? Que tipo? Não. Por que mieloide? Então, o diagnóstico desse hemograma, eu estou interpretando só hemograma, não tem outro diagnóstico. Isso é leucemia aguda. Não dá para dizer se é mieloide ou não. Não dá para dizer. Porque do blasto, aí tem características. Se tiver um blasto, um bastonete de Auer, aí sim você pode dizer que é mieloide. O bastonete de Auer é uma inclusão citoplasmática que parece um bastão, como o nome já diz. Então você vê a célula aqui e vê um bastão. Quando você vê isso, você pode dizer que é mieloide. Não saiu aqui, certo? Se fosse criança, então não é suspeito ainda de leucemia. Não, com ele, veja, a definição de leucemia aguda é 20% ou mais de blastos na medula óssea. Se você tem sangue periférico, não tem outra doença que faça. Se fosse 1% de blasto, 2%, aí tem várias doenças que podem ser, incluindo leucemia aguda. Mas 23% se chama leucemia aguda. Bom, eu não sei qual é o subtipo, mas isso aqui é leucemia aguda. Vejam que a medula está infiltrada, que não está produzindo glóbulo vermelho e não está produzindo. E daí por isso que você tem aumento dessas leucemias. Em relação à mieloproliferativa,
na realidade, daí seria a medula produzindo algum tipo de célula normal. Por que é aguda? Porque blasto é célula jovem. Então, mieloide aguda pelo tipo de célula. Mieloide crônica é célula madura, mas no estágio mais avançado de maturação. Linfóide crônica, a célula é madura. Linfóide aguda é célula jovem, naquela fase da célula que está na medula óssea que vai para o centro periférico. Certo? Crise clássica da leucemia mieloide crônica é uma leucemia aguda. Ela se transforma em uma leucemia mieloide crônica. Antigamente, ela quando não usava os remédios que a gente tem hoje em dia, então, em 2 a 4 anos ela fazia crise plástica, o cara não morria. Crise plástica é uma leucemia aguda, leucemia crônica que se transformou numa leucemia aguda. Tinha a fase de transição, tinha a fase acelerada. Então, na realidade, esse hemograma aqui já mediu o diagnóstico, é uma leucemia aguda. É mieloide ou linfóide? Aí nós podemos ter colorações especiais. Primeiro, a morfologia da célula. Às vezes a gente olha no microscópio e já pode ter uma suspeita. Dependendo do grau de imaturidade dessa célula, você não consegue. Aí você tem que ver marcadores específicos conforme o estágio lá da hematopoiese. Então você tem marcadores e esse exame chama-se imunofenotipagem. Você vai determinar quais os antígenos que tem nesse blasto, para saber se ele é mieloide, se ele é linfóide ou não. Tá. Então, hoje em dia, além do hemograma, a medula óssea, nos casos de leucemia, faz imunofenotipagem, para você ter a confirmação, é um exame que é feito por citometria de fluxo, com uma segurança bem grande, porque antigamente, às vezes, a gente fazia aqueles métodos lá, fazia as colorações, ficava em cima do muro, não conseguia definir se era mieloide, se era linfóide, dependendo do grau dele. Quanto mais imatura a célula, mais difícil de se diferenciar se é mieloide ou linfóide. Certo? Então você fica. E a outra coisa que você faz também, citogenética. Então, hoje em dia, existem determinados tipos de leucemia que têm translocações específicas. Por exemplo, a M3 tem a translocação 1517, que é típica da M3 mieloide promielocítica. Tá? E tem, hoje em dia, além da parte citogenética, existe a parte molecular. Tá? Que nós não vamos falar. Então, assim, eu não vejo colocar mais modificado, assim, não me diz qual é a linha. Não, depende da morfologia da célula. Por exemplo, essa promielocítica, habitualmente, você olha a lâmina, você já pode definir praticamente pela morfologia ou não. Não, mas, por exemplo, uma leucemia linfóide, assim, não quer dizer que vou ter mais linfóide? Não, na aguda não. Na aguda não. Aqui provavelmente é mieloide, como ele falou. Porque a aguda é mais comum mieloide. E aí as alterações maiores são na mieloide, mas não obrigatoriamente. Leucemia, a maioria dos casos tem leucocitose. Mas o número de leucócitos pode ser normal ou diminuído. O que interessa é o tipo de célula. Tá? Claro que o quadro clínico é diferente. A leucemia aguda é aquele paciente que está bem, de repente ele faz febre, faz sangramento e tal, está com leucemia em poucos dias ou semanas. Leucemia aguda não tratada, 30 dias, 60 dias morre. Infecção. Leucemia crônica não. O cara começa a ter fraqueza, cansaço, bola na barriga, íngua, não sei o que, tá aí, vive anos aí. Ou às vezes é achado hemograma, não em comum momento o cara vai fazer uma cirurgia de hérnia, não sei o que, faz hemograma e acha lá um monte de linfócitos, mas leucemia linfóide crônica. Então, a evolução é muito mais insidiosa na crônica.
Mas o que diferencia a aguda de crônica é o tipo de célula. Na aguda. Então, na realidade, não tem uma anemia macrocítica, tem uma leucocitose com eosinofilia, neutrofilia e desvio à esquerda, placatopenia, 23% de blasto. Isso é diagnóstico de leucemia aguda. Ponto. Não sei qual tipo. Tá? Interpretando no gramo. Por que tem um erro por ser eritroblasto? Porque a medula está entupida de blasto que libera célula que não deveria liberar. Se eu fizer a contagem de eritroblasto, o que vai acontecer nesse caso? Vai dar diminuído ou aumentado? Vai dar diminuído, mesmo com o eritroblasto sempre diferente. A medula está doente. Ela não vai produzir. O eritroblasto foi liberado porque a medula está doente. Não é porque ela está produzindo demais. Tá? Desvio à esquerda. Todo mundo manja desvio à esquerda? Então lá. Célula tronco, precursor mieloide, mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, blastão, segmento. Mieloblasto, promielócito, mielócito, meta. Essa é a maturação da série neutrofílica. Bastão, segue. Então, vejam o quadro. O que é desvio da esquerda? Então, a maturação normal vai para a direita. Se tiver muita célula jovem, que não deveria estar, é desvio para a esquerda. Existe algum desvio à esquerda? Existe desvio à direita? Não, normalmente não, mas se quiser, tem uma entidade rara que daí só tem quase neutrófilo maturo. Mas isso não se usa. Esqueça, só desvio à esquerda. Então, desvio à esquerda, na realidade, porque apareceu célula jovem. Fertilidade